Depois de se envolver com drogas, álcool, festas e desenvolver uma depressão severa, Andrew Agray teve vários encontros espirituais com Jesus. Porém, um deles marcou profundamente sua vida, onde ele viu o inferno e ouviu algo de Deus que o deixou chocado. Esse vídeo é uma parceria com o canal De La Fé Testimonies, que nos permitiu compartilhar os testemunhos do seu canal. O crédito da entrevista é deles. Eu vou deixar o link do canal De La Fé Testimonies na descrição para que vocês possam acessar e assistir os vários testemunhos que irão edificar a fé de vocês. E eu também peço a inscrição e o like daqueles que têm assistido os nossos vídeos, pois mais de 70% dos que assistem não se inscrevem e nem deixam um like. E fazer isso é importantíssimo para que possamos continuar espalhando testemunhos no YouTube, crescendo o canal e fechando novas parcerias para poder levar a palavra de Deus através dos testemunhos e experiências de vida. O meu nome é Andrew Agray, eu tenho 21 anos e sou um estudante universitário na LCU. Eu cresci em um lar pentecostal. Minha mãe era uma mulher cheia do Espírito. Eu me lembro de quando era jovem ver a minha mãe orando em línguas e falando sobre as coisas do Espírito. Ela era alguém que estava em chamas por Deus. E quando criança eu simplesmente não entendia como alguém poderia ser tão entusiasmado e tão apaixonado por Deus. Eu me lembro que quando eu entrei no ensino médio, a minha mãe começou a se aprofundar ainda mais nas coisas de Deus. Me lembro de uma coisa que realmente afetou nossa família, que foi perder a minha avó. E ver como a minha mãe foi capaz de perseverar e ficar com Deus mexeu muito comigo. Me lembro que por volta do segundo ano do ensino médio, a minha mãe começou a ter essas bíblias de estudo em casa. E sabe, quando você está na igreja, você pode meio que dar desculpas e evitar esses estudos, mas quando você está em casa, você tem que ir. Me lembro de ser forçado a ir nesses estudos bíblicos. E aquilo parecia algo tão religioso para mim. Era como se eu nunca tivesse tido um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu aceitei a Cristo por volta da 5ª série, mas eu realmente não tive nenhum relacionamento verdadeiro com Jesus. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano, eu me lembro da minha mãe me deixando na escola. E ela disse: "Ok, você cresceu em um lar cristão. Nós cuidamos de você. Nós mostramos a você os caminhos de Deus. Então nós oramos para que você siga Jesus." Mas não foi isso que eu fiz no meu primeiro ano. Então quando eu entrei na faculdade, o primeiro grupo de amigos que conheci, e bem, eles não eram necessariamente os melhores amigos que você gostaria de ter. Eu fui apresentado à bebida pela primeira vez. Fui para festas, depois comecei a ir escondido em clubes, consumi álcool antes da idade. Essas foram coisas a que eu fui exposto pela primeira vez. Porque quando você está em casa, você está sob a influência dos seus pais. Mas quando você está na faculdade, é como, uau! É como se houvesse todas essas coisas por aí. Eu me envolvi com as drogas também. E lembro de dizer a mim mesmo que eu nunca mais fumaria. Porém, de alguma forma, eu acabei me envolvendo com as drogas. E quando você se abre para as coisas do mundo, você simplesmente começa a seguir um caminho. E eu realmente estava seguindo um caminho sombrio. Eu conheci outro grupo de amigos e nós começamos a dar festas em casa. Havia 200, 300, 400 pessoas em uma casa pequena. Eu não sei como aquilo foi possível, mas eu só me lembro da polícia chegando, das brigas e de todas essas coisas diferentes acontecendo. E eu me lembro de pensar que essa era a vida que eu queria viver. Porque muitas vezes você vê nos vídeos e videoclipes e coisas assim, que tudo é sobre festas, tudo é sobre fumar, é sobre garotas. Então, essa era a vida que eu queria viver. E foi nisso que eu tentei encontrar a minha identidade. Eu me lembro de uma noite, e essa foi uma das noites onde eu sabia que Deus estava comigo, e é interessante porque, mesmo com tudo isso acontecendo, eu ainda sabia que Deus estava comigo. E eu me lembro que nessa noite eu estava muito bêbado e drogado. Eu estava voltando para casa, eu caía no meio da rua, vomitava e nem sabia como eu chegaria em casa. E de repente, um homem e uma mulher simplesmente apareceram do nada. Me pegaram e me ajudaram. Eles me levaram de volta ao meu dormitório. E eu soube que aquilo era uma intervenção divina. Eu sabia que Deus os tinha enviado para me ajudar. E eram em pequenas coisas como essa que eu tinha consciência de Deus. Mas eu ainda queria viver a minha própria vida. Então, no segundo ano, após o meu primeiro ano ser completamente desperdiçado com bebidas, festas, fumo e garotas, que o meu segundo ano começou a ficar cada vez pior. Eu comecei a ir a mais festas, a não ir muito às aulas e a ficar com mais garotas. Eu estava muito deprimido e em um caminho ainda pior do que o meu primeiro ano. Até que em uma noite algo realmente me acordou
para a realidade do pecado e das coisas que eu estava vivendo. Eu me lembro que era dezembro e eu estava estudando para uma prova. E de repente eu comecei a ter um ataque demoníaco. A minha visão estava embaçada. Eu comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça. Meu coração começou a ficar super rápido. E como eu cresci em um ambiente cristão, eu sabia sobre demônios e coisas assim. Mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. E é que isso faz sentido. Eu estava sentado na sala estudando para a prova. E isso começou a acontecer comigo. E nesse momento eu fiquei tipo, será que eu estou morrendo? O que há de errado comigo? E sabe quando você entra em uma situação onde você percebe que precisa de Deus? Então, eu me lembro de clamar a Deus e dizer, Senhor, me ajude, por favor. Eu ainda não quero morrer. E é uma loucura porque quando eu disse ao Senhor que eu não queria morrer, não era porque eu queria viver para Ele, mas eu tinha as minhas próprias razões egoístas para continuar vivendo. Depois disso, uma estação sombria começou na minha vida, onde eu comecei a lutar contra ataques de pânico, de ansiedade severa e contra uma depressão severa. Havia algo em mim que eu sabia que estava faltando, como se eu tivesse tudo fisicamente, mas algo muito mais profundo estava faltando, e era Jesus. Mas eu não sabia disso na época. Então eu liguei para alguns dos meus irmãos em Cristo, alguns dos meus amigos cristãos, e contei para eles o que estava acontecendo comigo. E eles me disseram, Deus está permitindo que você passe por um período sombrio, porque Ele está tentando te mostrar algo. E eu continuei ouvindo as pessoas dizerem a mesma coisa repetidamente. Eu era uma daquelas pessoas que era muito teimosa. Como se eu tivesse que ouvir algo 5 vezes para poder entender. Então eu me lembro que depois de ouvir isso várias vezes, eu perguntei ao Senhor e disse, tudo bem, Deus, eu estou em um lugar escuro agora. O que eu tenho que fazer para sair daqui? E foi tão louco como depois de orar, Deus responderia as minhas orações sobrenaturalmente algumas semanas depois. Um amigo de quem eu não era muito próximo me convidou para um estudo bíblico. E eu fui. E enquanto eu estava nesse estudo bíblico, eles estavam falando sobre as pessoas que queriam para serem líderes. E eu não sabia nada sobre a Bíblia, porque eu iria querer ser um líder dos estudos bíblicos, especialmente na faculdade. E de repente eu ouvi uma voz interior me dizendo, levante a mão. E eu fiquei tipo, mas de onde isso veio? Eu ouvi uma voz novamente dentro do meu espírito dizendo, levante a mão. E eu disse, não. E eu ouvi novamente, levante a mão. E eu disse, não. E eu literalmente estava tendo uma batalha. As pessoas do meu lado provavelmente pensaram que eu era louco, pois eu estava falando sozinho. Mas isso era algo que estava dentro de mim. Eu não sabia que era o Espírito Santo na época. Mas essa voz era tão gratificante ao ponto de eu ficar, ok, eu vou levantar a minha mão. Então eu me lembro de levantar a minha mão, e depois de levantar a minha mão, eu já estava me inscrevendo para ser um líder. Depois disso, o Senhor começou a me guiar por este processo de me ensinar sobre a Bíblia, me ensinando sobre a palavra de Deus. Depois disso aconteceu uma mudança onde a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, foi quando eu realmente comecei a encontrar o Senhor. Eu me lembro de estar no meu quarto sozinho, me lembro de estar lendo a Bíblia, que quando eu a lia e lia, eu estava literalmente ganhando vida. Nesse período eu estava começando a encontrar o Senhor verdadeiramente. Apenas para mim, não porque os meus pais me disseram, não porque o apóstolo me disse, mas apenas porque eu queria Jesus. E nesse período eu comecei a ter esses encontros noturnos com o Senhor. Eu lia minha Bíblia, fazia uma oração rápida e ia dormir. E isso me lembra do primeiro encontro angelical que eu já tive. Eu lembro que nesse encontro eu fui dormir e eu estava em um sonho, onde eu vi um homem com uma túnica. E quando eu vi esse homem com uma túnica, ele meio que tinha uma presença celestial sobre ele. Era simplesmente celestial. Então neste momento eu andei até ele e me curvei e comecei a adorá-lo, porque eu achei que era Jesus. Eu estava tipo, oh meu Deus, isso é algo celestial? Deve ser Jesus! E eu comecei a adorá-lo. Na época eu não sabia que era um anjo, mas quando eu comecei a adorar este anjo, o anjo olhou para mim e disse, não me adore, eu não sou Jesus. E ele disse isso com certa seriedade. E eu fiquei tipo, ok, tudo bem, então esse não é Jesus. Porém eu sabia que aquela pessoa estava ali por algum motivo. E veja, eu estava em uma casa neste sonho, onde o anjo está. Então este anjo começou a me levar a escada acima. E enquanto ele me levava a escada acima, ele desapareceu. E eu fiquei neste encontro com Deus. Onde? Eu não sabia.
Eu não vi Deus fisicamente, mas eu estava ciente de que Ele estava lá. E enquanto eu estava neste encontro, o Senhor começou a abrir portas nessa casa. Eu entrei por uma porta e então outra porta se abriu. Eu entrei por esta porta e depois escadas. Era como se Deus estivesse me guiando através deste quebra-cabeça. E depois disso acontecer, depois de cerca de 10, 15 minutos passando por todas essas portas, eu finalmente cheguei nesta sala. E dentro dessa sala, eu apenas sabia que Jesus estaria prestes a entrar nela. Mas antes que ele entrasse, eu acordei. E essa foi a primeira vez que Deus me expôs ao reino angelical, ao sobrenatural. E eu me lembro que depois disso, eu saí da minha cama, corri para baixo e disse: Mãe, eu acabei de ter um encontro. Um homem de branco veio até mim. E lembro que os meus pais me olhavam como se eles estivessem chocados. Eles sabiam sobre anjos e demônios e coisas assim. Mas eles não tinham uma grade para medir o que eu estava falando, porque nunca tinha acontecido nada assim com os meus irmãos e irmãs. Então eu comecei a dizer que havia este homem, que era um homem celestial, que ele estava com uma túnica. E enquanto eu estava contando a eles meio que olhavam para mim como se acreditassem, mas eles meio que não podiam me oferecer a ajuda que eu precisava. Então neste momento eu pensei, ok, talvez isso não seja algo sobre o qual eu deveria falar. Talvez isso não seja algo normal. Então, neste ponto, eu comecei a me sentir um pouco inseguro sobre esses encontros que eu comecei a ter. E a partir deste ponto, eu comecei a manter essas coisas para mim mesmo. Mas eu me lembro de um encontro que tive que mudou minha vida para sempre. E depois desse encontro, eu pensei que tinha que falar com alguém sobre isso, porque estava ficando muito real. Eu me lembro que era uma noite de inverno. Eu estava no meu dormitório, depois que voltei da escola. Então eu fechei os meus olhos, e quando eu fechei os meus olhos, é tão louco falar sobre isso porque é a primeira vez que eu compartilho isso publicamente. Eu sinto vontade de chorar quando eu falo sobre isso, mas eu lembro de fechar os meus olhos e de aparecer neste lugar. Eu não sei se eu estava no céu, eu não sei exatamente onde eu estava, mas eu me lembro de ter visto essa luz pura e brilhante, e esta luz era mais brilhante que o sol. Eu sei, parece loucura ouvir isso, porque a coisa mais brilhante que temos nesta terra é o sol. Mas essa luz era tão pura, tão perfeita, era tão sagrada e tão brilhante. E quando eu vi essa luz brilhante, foi como se eu imediatamente caísse de joelhos. Sabe quando a Bíblia diz que o apóstolo João viu Jesus e caiu de joelhos no Apocalipse? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu literalmente caí de joelhos. E foi uma coisa involuntária, como se não fosse uma escolha. Como se eu sentisse e entendesse. Era como um imã o peso daquela glória. E quando eu estava de joelhos, eu fiquei tipo, oh meu Deus, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Como, isto realmente está acontecendo comigo? O que está acontecendo? E então eu vi este homem saindo desta luz pura. E assim que este homem saiu desta luz, eu sabia exatamente quem ele era. Ninguém precisa me dizer. Não há dúvida na minha mente. Eu sei que é Jesus. E eu estava pensando, oh meu Deus, eu estou simplesmente maravilhado. Este é Jesus. E enquanto eu estava no chão, nessa visão, ou sonho, como você quiser chamar, ele começou a caminhar em minha direção. E enquanto ele caminhava em minha direção, bem, a maior parte da minha vida, eu definitivamente não sabia o que era amor. Eu sempre pensei que o amor era o quão bem eu me saía, ou qual era o meu status, ou quantos seguidores eu tinha. Mas, de repente, eu vejo Jesus, e ele está caminhando em minha direção. E isso é incrível porque eu não posso dizer exatamente como ele é, mas quando isso aconteceu comigo, eu sabia exatamente quem ele era e que ele era Jesus. Enquanto ele estava caminhando em minha direção, eu estava de joelho, então ele passou por mim. E quando ele passou por mim neste encontro, foi como se ele me levasse de volta para todas as vezes em que eu me senti negligenciado, todas as vezes em que me senti rejeitado. Todas as vezes que nunca me senti aceito em minha vida. E quando ele passou por mim, eu fiz uma pergunta e disse, Senhor, tu não me amas? Foi por causa do passado que eu vivi? Foi muito difícil perceber que alguém poderia me amar depois de todos os meus erros. Então eu perguntei a Jesus, Senhor, tu não me amas? E neste momento ele se virou completamente e olhou para mim face a face. E eu acordei. E sabe, eu não tenho esse discurso sobre ele me disse, eu te amo tanto. Não, eu não tenho. Ele não disse nada pra mim, mas o seu olhar foi suficiente. Apenas olhar em seus olhos, face a face, foi suficiente.
E eu sabia não apenas que Deus era real, ou quão real ele realmente era, mas que ele me amava e que ele realmente me amava. E isso foi algo que me incendiou. Mas eu me lembro que mesmo depois disso, por um longo tempo, eu não pude sair e contar a ninguém sobre isso, porque eu achava que as pessoas pensariam que eu era louco, ou que as pessoas não acreditariam em mim. Até que o Espírito Santo realmente começou a me convencer sobre isso. Então, depois desse encontro, o inimigo ainda me atacava e colocava coisas duvidosas em minha mente, como: isso não é real, você inventou isso. E eu lembro que depois de todo aquele período de ataques do inimigo, eu voltei a dormir uma noite, alguns meses depois, e em um sonho eu vi Jesus de novo. E neste ponto eu pensei: bem, isso não foi inventado, é Jesus. Era como se ele estivesse tentando fazer isso por um motivo. Ele não estava fazendo isso apenas por diversão, ele estava colocando um chamado na minha vida. E honestamente, naquele ponto, eu comecei a ficar com muito medo, porque eu sabia que Deus estava me chamando para mais do que eu já tinha feito. E eu pensava: meu Deus, eu não posso lidar com isso. Eu não sei como eu vou fazer as coisas que tu queres que eu faça. E nesse segundo encontro com ele, eu me lembro da cor roxa. E é interessante que isso esteja voltando à minha mente agora, porque o roxo muitas vezes representa a realeza. E depois que eu saí do segundo encontro, me lembro de cair com o rosto no chão e apenas chorar. E eu chorei porque eu tinha acabado de perceber o quão santo ele era e o quão pecador eu era como pessoa. Isso foi algo que realmente mudou a maneira como eu olhava para Deus. Isso mudou a minha caminhada com Deus e me deixou ainda mais ousado. Eu queria sair e testemunhar para as pessoas sobre Jesus. Me lembro que uma noite eu estava no meu quarto orando, e um fogo tangível, que não era como uma imagem, mas era um fogo tangível, entrou no meu quarto. Eu estava orando, de olhos fechados, e eu vi essa chama gigante aparecendo na minha frente. E foi tão real que eu recuei e caí para trás. Eu recuei e bati no armário. E naquele momento, o encontro acabou. E eu pensei: isso acabou mesmo de acontecer? Esse foi o meu primeiro encontro com o fogo de Deus. E nesse momento eu pensei que eu precisava contar a alguém sobre isso. Então eu me lembro de ligar para um dos meus mentores que mora no Reino Unido e contei a ele sobre esses encontros. E ele me disse que o que estava acontecendo era normal e que Deus estava abrindo os meus olhos para o reino espiritual e apenas me preparando para o sobrenatural. Tem outro encontro que eu quero compartilhar. Isso foi algo que realmente mudou a minha vida para sempre. Eu me lembro de ouvir todas essas histórias de pessoas que foram para o céu e para o inferno. E sabe, eu tive esses encontros, claro, com anjos, Jesus e coisas assim. Então eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero outro encontro contigo. E eu orei por isso por um tempo e nada aconteceu. E eu sinto que às vezes fazemos essas orações, mas não pensamos que Deus realmente vai responder. Mas é no momento perfeito. Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora, no timing perfeito. E ele respondeu aquela oração. E essa foi uma das coisas mais sobrenaturais que me aconteceram. Eu lembro que uma noite eu fui dormir. Era uma sexta-feira santa. Então eu tive um sonho em que eu estava dirigindo o meu carro. E enquanto eu dirigia o meu carro, eu sofri um acidente. E quando eu entrei nesse acidente de carro, foi como uma transição, como em um filme. Sabe quando em um filme tem as cenas de mudança? Então, a cena mudou e depois desse acidente de carro, eu estava no hospital com a minha família. E se lembre, eu estava dormindo enquanto isso acontecia. Então, o meu espírito saiu do meu corpo. E quando o meu espírito saiu do meu corpo no hospital, eu percebi que eu ainda estava vivo. Eu percebi que eu ainda era eu. Mas agora eu não estava no meu corpo. E quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu senti este imã, este poder me puxando para baixo. E eu comecei a cair. Eu comecei a cair através dessa escuridão. A única maneira que eu posso realmente escrever é um vórtice escuro. Imagine, era como saltar de paraquedas à noite, mas sem a diversão. Essa é a única maneira que eu realmente posso descrever isso. E eu comecei a cair através desse vórtice escuro e bum, eu caí no inferno. E neste encontro eu vi essas pessoas no inferno. E eu entendo que essas pessoas não eram pessoas reais. Essas pessoas representam forças demoníacas. E então eu vi tudo isso acontecendo comigo. E eu estava pensando: oh meu Deus, eu não posso acreditar que isso realmente está acontecendo comigo. Então depois disso eu acordei dentro do sonho.
mas eu ainda estava sonhando. Eu falei para minha família que eu tive um sonho. Se lembrem, eu estava dormindo e dentro do sonho eu tive outro sonho, onde eu fui para o inferno. E este lugar é real. Deus me levou para o inferno. E quando eu conto isso para minha família, eles ficam com esse olhar em seus rostos de: oh meu Deus, como isso aconteceu com você? E depois que isso acontece, eu realmente acordo fisicamente. E ao acordar, a primeira coisa que eu fiz, pois neste sonho eu estava conversando com a minha mãe, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu telefone e ligar para ela. Ela atendeu no primeiro toque, e então eu soube que era Deus, porque não era para ela estar acordada naquele horário. Porém, ela atendeu o telefone no primeiro toque. E eu disse a ela: mãe, eu acabei de ter um encontro onde o Senhor me levou para o inferno. E neste momento eu simplesmente desmoronei. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E havia tanto peso que eu estava sentindo, eu só perguntava para Deus: por quê? Por quê? Por que o Senhor me mostrou isso? E de repente ele me lembrou e disse: porque você orou por isso. Então eu me lembrei que antes mesmo de orar pedindo por isso, que eu disse ao Senhor: Senhor, se tu me fizeres algo assim, eu prometo que eu direi a cada pessoa que eu sei que este lugar é real. E então isso aconteceu em uma sexta-feira santa. E o Senhor é tão estratégico sobre tudo o que faz. Era uma sexta-feira santa. E o Senhor falou comigo e me disse: por isso que eu vim, para que as pessoas não tenham que ir para aquele lugar. Eu sou uma pessoa que sempre oro por uma confirmação, porque o Senhor sempre vai confirmar a palavra dele. Então, quando eu acordei desse encontro, a primeira coisa que eu fiz foi entrar nos stories do Instagram. E eu nem me importei. Eu estava chorando, tinha acabado de acordar, provavelmente tinha saliva que fica no rosto quando você acorda, mas eu não me importei. Eu fui e comecei a contar às pessoas a minha história e o que aconteceu comigo. E mais tarde, eu continuei ao longo do meu dia. Só lembrando que no sonho que eu tive, antes de ir para o inferno, eu sofri um acidente de carro. Então, eu orei o dia todo: Senhor, eu só quero uma confirmação. Apenas para ter certeza de que esses encontros são realmente de ti. Porque eu nunca quero falar nada que não seja de ti, Senhor. E então, enquanto eu orava por isso, aquele mesmo e exato dia, eu estava dirigindo. E enquanto eu dirigia na rodovia, um carro entrou totalmente na minha pista e bateu de lado em mim. Eu parei no acostamento e percebi que eu tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Na minha vida eu só estive envolvido em 2 acidentes de carro, e esse foi um deles. Então me dei conta de que eu tinha sonhado que eu sofri um acidente de carro. E era o Senhor realmente me mostrando e me confirmando que o que aconteceu foi realmente da parte dele. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de eu ter feito aquela promessa ao Senhor, eu ainda não falei sobre isso. Eu apenas fiz aquele vídeo no Instagram e um vídeo no YouTube, mas ainda não queria falar muito sobre isso, porque ninguém quer ser conhecido, ninguém quer ser associado a: ei, e aí? Eu sou aquele cara que foi pro inferno. Ninguém quer estar associado a isso. Então isso era algo que eu estava muito hesitante em compartilhar. Mas depois que isso aconteceu, alguns meses depois, e isso é algo que o Senhor faria muitas vezes, pois caso eu o ignorasse em um encontro, ele me faria ter o mesmo encontro e experiência novamente para me mostrar que ele não estava brincando. Então, alguns meses depois de eu ter esse encontro no inferno, eu estava dormindo. E enquanto eu estava dormindo, eu tive novamente um sonho. Eu estava dirigindo o meu carro novamente, mas dessa vez eu dirigia em uma estrada diferente. E enquanto eu dirigia, eu bati o meu carro. E ao bater o meu carro, a mesma coisa acontece novamente como no primeiro encontro. O meu espírito deixa o meu corpo novamente. Mas desta vez eu não fui puxado e nem caí. Assim que eu saí do meu corpo, eu já estava no inferno. Mas desta vez foi diferente da primeira. Eu sentia um calor intenso, mas da primeira vez não houve calor. Eu não senti chamas, não senti nada disso. Eu sentia um calor tremendo ao ponto de ser insuportável. E nesse momento, essa foi a primeira vez que eu tive um encontro com a voz audível de Deus. Não estou falando de uma voz mansa e delicada. Eu estou falando da voz audível de Deus. E enquanto eu estou neste lugar eterno de tormento, enquanto eu sinto todas essas emoções diferentes, este calor e todas essas coisas, eu ouvi a voz audível do Espírito Santo falando comigo. E ele disse: vá e diga-lhes para se arrependerem. E ele disse de novo: vá
e diga-lhes para se arrependerem. E ele disse a mesma coisa repetidamente. E nesse ponto eu estava chocado, porque eu entendia quem ele era. Eu entendia que era Deus falando comigo. E depois ele disse isso para mim outra vez, porém com uma voz um pouco mais zangada. E depois ele me dizia: vá e diga-lhes para se arrependerem, vá e diga-lhes para se arrependerem. O meu espírito volta para o meu corpo e eu continuo o resto do sonho, onde eu fui e falei aos meus amigos: pessoal, eu acabei de ter um sonho, e foi como o primeiro sonho. Eu fui pro inferno e ouvi a voz audível de Deus. Eles olharam para mim e ficaram chocados. E então, depois disso acontecer, eu acordei fisicamente. E me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi descer as escadas e falar ao meu amigo: mano, Deus me levou de volta pro inferno. E ele não está brincando. Ele está falando sério sobre isso. Eu tinha feito aquela promessa para Deus, que eu iria compartilhar isso. Mas ao mesmo tempo, eu também me sentia meio estranho sobre essas coisas. Eu me sentia estranho tendo esses encontros. Me lembro de ligar para o meu pai espiritual e contar a ele sobre esses encontros. E ele me disse que estava tudo bem, que era normal que Deus estivesse expondo isso para mim, pois ele tinha um motivo. Um dia ele me ligou, e ele não me disse que iria fazer isso, mas ele me ligou e me disse para eu pegar o microfone e compartilhar o meu testemunho e o que aconteceu comigo. E eu pensei: ai meu Deus. Mas foi naquele momento que o Espírito Santo assumiu. E a partir daí, eu soube que Deus estava me mostrando isso para alertar a minha geração. Porque muitos da nossa geração não acreditam em Jesus. Eles não acreditam na vida após a morte. E até mesmo os cristãos. E muitas vezes não pensamos realmente sobre o quão reais são esses lugares. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu acredito que Deus me trouxe para compartilhar tudo isso porque Ele quer que as pessoas saibam que não apenas a perspectiva do céu e do inferno são reais, mas como o reino sobrenatural também é real. E como crentes, todos nós temos acesso a isso por causa do que Jesus fez. E eu oro para que este vídeo abra os olhos das pessoas e que elas vejam que não apenas Deus é real, mas o quão pessoal Ele é, e que Ele quer encontrar cada pessoa em sua própria maneira individual. Pode não ser da mesma maneira como eu tive esses encontros, mas Deus tem encontros especiais que Ele quer que você tenha com Ele agora.